Meu nome é Paulo Jubilu. Como já apresentado, eu sou CEO da empresa Milicare. Só para vocês saberem, né, quem nós somos, nós pertencemos a um grande grupo multinacional no modelo de franquia. Eu sou franqueado master aqui no Brasil faz 25 anos. E nós somos especializados na higienização de tecido. Tá? Então, aqui a gente pode começar a romper uma linha aí e separar esse mundo da lavagem do carpete, que provavelmente já deve ter ouvido aí, para o conceito da higienização dessas superfícies, tá bom? Eu tenho aqui uma história grande que está aqui, que depois fica a apresentação para vocês, mas esse mercado de higienização de tecido, ele é um mercado muito desregulado, ele não tinha regulação alguma, tá? E foi no momento de Covid que surgiu uma grande oportunidade, nós desenvolvemos um trabalho, e esse trabalho só foi possível ser desenvolvido pelo acolhimento de vocês, do setor de ar-condicionado, para nós, prestadores de serviço de higienização de tecidos. Tá? Vocês nos acolheram dentro desse grupo de vocês, do qual nós somos muito gratos, e nós pudemos sensibilizá-los da importância desse trabalho conjunto quando se fala, então, da gestão da qualidade do ar, o que até 3, 4 anos atrás não era nem falado isso, né? Então, isso está começando a ser falado agora, e o tecido faz parte dessa gestão da qualidade do ar. Então, muito obrigado aí por terem nos acolhidos, eu não quero me referenciar a uma pessoa, mas a todo o time aí que flutua na Abrava e no mundo satélite da Abrava. Mas esse mercado ele funcionou por muitos anos desregulado. Desregulado por conta, eu falo de uma forma muito honesta e transparente, porque foi uma ausência da própria indústria. Então, esse mito que existe hoje sobre tecido, sobre carpetes, e vamos focar um pouquinho mais nos ambientes corporativos, eles serem geradores de doenças respiratórias, serem difíceis de manter, isso é um mito gigantesco. E um mito com erro do próprio empresariado desse setor. Tá? Por quê? Porque você nunca recebia uma informação técnica de como você mantém aquela superfície. Quando você instala um patrimônio dessa quantidade, então, se eu pegar um exemplo para vocês, nós tivemos aí fazendo uma vistoria aqui na Eletrobras, eles têm 8 mil metros quadrados de carpete, que eles estavam numa discussão de uns 30 anos de uso. E o carpete está bom, ele está sujo. Mas o que acontece? Ele não sofreu manutenção adequada. E aí estavam na dúvida se vão sacar o carpete e jogar tudo fora. 8 mil metros quadrados, só para vocês terem uma noção do impacto que é isso, nós estamos falando mais ou menos 25 toneladas de material que tem que ser descartado se você for trocar e não cuidar dele direitinho. O descarte desse material ele tem que ser encaminhado para descarte correto. R$700 o quilo. Ontem a engenheira estava contando isso para a gente. Então, só para vocês terem uma noção do tamanho do impacto financeiro que é o não cuidado, e não vamos nem falar, então, no nosso setor aqui, na qualidade do ar. Então, esse mercado desregulado ele aconteceu porque ele estava desalinhado de informação técnica. Então, a indústria fornecia, o carpete suja, você precisa limpar. Tecido, vou limpar como? Lava. Né? Só que, quando a gente lava um tecido, a gente coloca ele numa centrifugadora, pendura no varal e tira o excesso. O que não acontece quando você está falando num tecido no carpete. Então, esse conceito de jogar água dentro do carpete para retirar a sujeira, ele, em certas partes, ele funciona, ele faz parte dos manuais, mas num conceito do que se chama restaurar. Quando o carpete está danificado, você entra com um processo restaurativo, ele é à base de água. Tá? Só que acontece o seguinte, ninguém tira 100% do que coloca num carpete. Então, vocês vão lá, fazem todo o tratamento, cuidam do PMOC, controlam a qualidade do ar e vão embora. E aí foi no momento que eu tive a oportunidade de estar trabalhando com vocês e me orientaram sobre o quanto a gente poderia contribuir com a 17037, quando ela foi à consulta pública. Eu acabei participando de uma dessas consultas e consegui colocar o material científico que nós temos, que eu vou mostrar para vocês, no sentido de vocês poderem orientar, nos acolher dentro de uma norma, né? O setor de serviço totalmente desnormatizado, então, assim, desregulado, assim, sem qualquer compromisso com o resultado daquele serviço que está sendo prestado. Então, a gente precisava ser adotado por alguma norma, e a 17037 foi a que fez isso. Então, esse setor aí,
que aconteceu com ele? Aconteceu que ele começou a entender a importância disso. Por onde? Por ciência. Tá? Então, o que nós vamos estar falando aqui, traga qualquer médico que nós vamos discutir com ele o quanto o tecido contribui com a qualidade do ar. E a ciência explica. Ok? Isso daqui são projetos de pesquisas que foram feitos, onde eles estão comprovando a importância de um tecido como filtro, com a sua capacidade de reter o particulado. Ótimo. Só nós não podemos esquecer que ele tem que ser esvaziado. Quando a gente associa a cultura de custo, manutenção, o que acontece? Essa parte positiva do tecido acabou sendo usada contra ela mesma. Na medida que, se não se faz a manutenção correta, se satura aquele filtro e vão entrar em suspensão as partículas e acabou a conversa. Você satura aquela sujeira. Quando você vê a sujeira no carpete, é porque aquilo já está se sobrepondo faz muito tempo. Quando você vê, apareceu, ela já é um problema. Então, o que acontece? A não manutenção leva a que o produto concentre uma quantidade de particulado muito grande e material microbiológico também. Então, o que acontece? Estudos basearam de forma muito simples um ambiente com um piso frio e um ambiente com um tecido. Qual que é melhor para a qualidade do ar? Não discute, é uma ciência básica. Ele só precisa ser mantido, porque ele vai reter esse material particulado. Tá, ok? Então, está provado por ciência, no sentido do quanto o material tecido é melhor do que um piso frio, que sofre manutenção, contra uma superfície que não sofre manutenção, né? Ele faz a manutenção de manhã e, à tarde, que condição você acha que tem de particulado naquele material? Então, o piso vinílico, inclusive, ele é pior, porque você vai ter que ter uma frequência muito maior de manutenção. E, se você pegar em custo, manter um tecido, um carpete, é mais barato que você manter um piso frio. Ele simplesmente não é feito. E o que eu falo com nossos clientes assim é: não existe um revestimento de piso que não tenha manutenção. Mas nós criamos a cultura de não manter. Então, quando a gente se relaciona com as indústrias, com os clientes, é muito comum a gente chegar num cliente e não ter linha de budget para a manutenção do carpete. Mas e o piso frio? Como é uma sujeira percebida, porque ela não fica escondida, este piso precisa ser mantido e o budget dele está na empresa limpadora. E a área que tem carpete? Eles fazem o que eles chamam de spot. Quando aparecer o sujeiro limpo. Não existe. Né? Então, a gente vem educando o setor corporativo, os gestores, os facilities, de que não existe um revestimento de piso que não tem manutenção. Acaba de instalar um carpete, a gente faz a reunião com o cliente e fala: legal, daqui 6 meses eu te chamo. Aí eu falo para ele: se fosse um piso frio, daqui 6 meses você me chamar? Não. Então, é uma questão de cultura. Então, o tecido é muito bom para a qualidade do ar, cientificamente comprovado, ele só precisa ser mantido. A partir daí, esse material aqui está numa associação americana que chama Carpet Hug Institute. Ela é uma das referências no setor de manutenção, fabricação e produtos para limpeza de carpete. Carpet Hug Institute. Se você quiser alguma informação técnica, é só consultar no Carpet Hug Institute, e esse estudo vem apoiado com a participação deles. Esse é um caso. Agora eu começo a trazer algumas informações que conectam com vocês. Né? Nós tivemos a oportunidade de acessar esse material, né? Esse compartilhamento de conhecimento. Meu amigo Mário esteve me visitando faz uns dias e falou: você já viu isso? Eu falei: nunca vi, cara. Aí, quando ele me deu, eu fui lá no cantinho, no filtro, e coloquei carpete. Pronto, me apareceram mais de 20 páginas do material de vocês que já cita a preocupação do tecido, tá bom? Então, o que acontece? Você pode ver aqui que eles já te dão orientações diversas, sobre o assunto de como você manter o carpete, né? Então, algumas delas, inclusive, que eu vejo a praticidade, instalação do produto, aqui ele fala um pouco, ela fala bastante do que a Thaís falou, que é a parte do material, né, da cola que se instala no carpete, o VOC da cola, do material construído o carpete, que tipo de emissão que ele faz, a quantidade, que tempo. Então, existem referências que te dão preocupação com isso, tá bom? Ó, em áreas acarpetadas é necessário cuidado especial para minimizar o uso da água e garantir uma secagem adequada. Esses processos de lavagem de carpete, só para vocês terem uma ideia,
eles colocam aí de meio litro a 120 mililitros de água por metro quadrado. Os que colocam muito, tiram quando muito metade pelas extratoras. Ele põe no equipamento e depois ele vai extrair o que ele consegue. A partir daí, o que acontece desses processos de lavagem de carpete? Eles vão lá para vocês e falam, agora liga o ar-condicionado para a gente acelerar essa secagem, porque senão o cara não consegue usar o escritório segunda-feira. Só para vocês imaginarem o que acontece num processo de lavagem. Eu tenho fibra para mostrar aqui para vocês. Vou mostrar com imagem que fica mais legal, tá bom? Então, aqui, olha a quantidade de informação que vocês têm, onde ela envolve o assunto do carpete, e onde ela fala da importância de limpeza, de não se deixar esse ambiente úmido, e aí por diante. Então, nós já estamos conectados mundo afora, e há 3, 4 anos estamos conectados aqui no Brasil, entre o setor de limpeza, apoiando vocês do setor aí da engenharia, tá bom? Essa daqui é uma outra, quando nós estamos, eu vou contar para vocês de um guia que a gente construiu, mas foi uma publicação técnica que saiu, e ele saiu aqui na revista, tá bom? Foi publicado em 21. Eu falei, nossa, o que é isso? Esse pesquisador, o que ele fez? Ele pegou um projeto de pesquisa que estava estudando a eficiência das máscaras de tecido e falou, e na superfície, o material poroso? Aonde vive mais tempo o vírus? Numa superfície porosa ou numa superfície impermeável? E o mundo estava em pânico chutando o cachorro morto, né, que era o tapete, que era a indústria do tapete. Porque chutava e ninguém reagia, eu não acreditava naquilo. Porque ele falava, tira o tapete e vamos colocar um piso vinílico, porque ele é mais higiênico para esse momento de pandemia. Tira o capacho, tira o tapete, aí por diante. Então, o que acontece? O que ele fez? Ele estudou, agora pronto, eu não sou engenheiro, eu sou um cara de comunicação, agora pronto é fácil ler como engenheiro de comunicação, né? Mas tem um trabalho do pesquisador aí, que ele foi analisar o quê? A física dos fluidos. E olha o que foi a opinião dele após os estudos. Ele fala exatamente ao contrário. Ele fala para você trabalhar com material poroso onde você tiver grande circulação de gente. Tá ok? Porque ele é mais higiênico, se você mantiver. Nesse estudo, o que ele fez? Pegou o vírus, né, conceitualmente aqui bastante simples agora, ele envelopado, né, por um líquido, né, que caiu no material poroso, estamos vendo de cima, o que ele faz? O líquido não cai no tecido. Capilariza. Aumenta a área de contato, seca mais rápido, ele morre. Preocupação com os deliveries na época do papel. 2 horas ficou vivo. Não estamos falando aqui o grau de contaminação que a amostra servia. Era só para saber onde ele ficava vivo, tá bom? No papel durou 2 horas, num tecido 2 dias, numa superfície impermeável 8 dias. Vamos falar de segurança sanitária, vamos falar de higiene do tecido comparado com piso impermeável? Está dito aqui por um pesquisador, tá? Bom, o que nós fizemos, então, como empresário do setor? Eu falei, gente, nós temos que acabar com esse conceito de lavador de carpete. Nós temos que ser especialistas, nós temos que higienizar tecido. Então, a primeira coisa que se faz, eu entendo da minha experiência profissional, é normatizar, criar regra. Né? Para que regra? Aquela que o usuário precisa para manter aquele ativo. Então, o que nós fizemos? Então, em 2020, nós criamos uma câmara técnica. Essa câmara técnica criou um guia. Então, aqui fica a minha primeira orientação para vocês e apoio que vocês possam dar para vocês mesmos, para nós do mundo da qualidade do ar. Quando vocês estiverem fazendo o trabalho de engenharia de vocês dentro do sistema de ar-condicionado, orientem o seu cliente que aquele item é um item que precisa ser cuidado, higienizado, dentro de técnicas novas e orientações novas. De quem? Da Milicare? Não. Do guia. A minha empresa está preparada para atender o guia, mas o que o usuário precisa é o guia, é a régua. E o guia não foi feito por nós. Ele foi feito pela Associação Brasileira da Indústria do Tapete, do Carpete, do Capacho. Hoje ela pertence à associação da ABIT, que é a Associação da Indústria Têxtil, fortíssima, tá ok? Associação dos Facilities, gestores de Facilities, Green Building Council, Plano Nacional de Qualidade do Ar, e os fabricantes, inclusive os importadores, eles autorizaram que participasse do guia no intuito de educar o mercado. Então, hoje, uma área, um ambiente corporativo, um usuário de tecido, ele tem um manual que ele possa se referenciar no que ele tem que fazer com aquilo. Tá ok? O segundo aspecto, esse guia, quando eu participei dessa consulta pública, pedindo apoio,
de vocês, a primeira pergunta foi, deixa eu ver o guia. Foi aberto na hora. Para não entender se tinha um viés, vocês sabem disso, né? Comercial, interesse. Está aqui o guia, ele está dentro desta norma que rege o mundo que vocês falam no dia a dia, e está aqui informação que a gente precisava para educar o administrador da área, que é importante fazer. Não é o prestador de serviço que está te convencendo para faturar. Não, ele é importante para o saúde e bem-estar. E se você não fizer, ponto, ele é fonte de contaminação indiscutível. Ponto. Então, o que foi o objetivo de trabalhar isso? Porque daqui é o que eu explico um pouco para o nosso cliente. Porque quando você fala um lavador de carpete, eles me jogam dentro desse mundo. E eu tento me separar explicando qual é o nosso propósito. O nosso propósito, por ser especialista, é que um tecido desse daqui vai durar mais de 20 anos no seu ambiente construído, se mantido corretamente, tá bom? Então, o que acontece? Quando o cara de facility começa a ter uma argumentação normativa, ele consegue chegar no seu financeiro e falar, olha, isso daqui não é mais spot, ou isso daqui não é mais empírico, isso tem uma norma que define. E esse guia, ele fala qual é o fluxo que você tem que fazer, como é que você monta uma barreira de contenção do capacho, que foi dito aí pela Thaís nos ambientes construídos. Só para vocês terem uma ideia, 80% da sujidade que nós temos dentro de um carpete ela é sólida, particulado, que vem pelos sapatos, pelos pés. Reparem no projeto as barreiras de contenção, os capachos. Não existem. Você vem do estacionamento, óleo, terra, passa num piso frio e entra num ambiente arquipetado. Pronto, isso daqui virou a sua área de capacho, se você não tem um projeto. Então, o guia, ele explica e orienta o cliente em todas essas preocupações. O que é uma área de alto tráfego? Vai definir por quantas pessoas que passou lá. X número de pessoas é baixo tráfego, X é... Tem toda a orientação técnica. Então, vocês no trabalho técnico do setor aí de ar-condicionado, de qualidade do ar, que já está ancorado na norma, seria importante que a gente pudesse compartilhar esse esforço de conhecimento e compartilhamento do conhecimento, porque está previsto dentro da mesma norma que vocês estão falando para o seu cliente. Para vocês entenderem a importância que o guia ganhou, ele hoje está dentro do caderno da prefeitura, da saúde do trabalhador. Então, não é mais um simples guia de um setor. Não, ele está ancorando normas e orientações de como se cuida da saúde do trabalhador. Tá? Então, ele é a nossa referência técnica e vocês são elos importantes dessa cadeia para contribuir que a operação e manutenção possa ser feita corretamente. E aí, o trabalho que a gente vem fazendo com o Periquiaí, como boa parte de vocês aqui nos acompanha, foi esse trabalho que a gente conseguiu fazer lá na Assembleia Legislativa de São Paulo. A gente tem uma andando, mas aqui no Paraná ela foi um pouco mais rápida à frente, onde ele já existe a lei, a Semana da Qualidade do Ar Interior no Paraná, que é em 14 de agosto, já é uma lei que vai trabalhar ao lado da educação, mas também ele já apresentamos um projeto de lei que está lá, né, na fila, passando pelos seus processos legislativo para que ele possa aí ser votado efetivamente, onde a ideia efetivamente então é legislar sobre a qualidade do ar interior, tá ok? Quando a gente fala de dar embasamento, de dar segurança, o que a gente fez? Nós testamos o produto na Faculdade de Saúde Pública de São Paulo, no Departamento de Epidemiologia. Quem foi o pesquisador aí que trabalhou esse projeto de pesquisa, acho que boa parte dos senhores conhecem, é o falecido professor Luiz Fernando. Ele estava começando a fazer a Resolução 9 com todos vocês que participaram. Quando eu bati lá na porta da universidade, porque eu queria testar um produto que eu estava trazendo para o Brasil, e que falava que aquilo reduzia 99,9% da contaminação dos tecidos. Eu falei, meu Deus, como é que eu explico isso? Então, nós temos um projeto de pesquisa. Então, o resultado da eficiência de uma higienização no tecido está baseado em ciência, tá ok? Então, aqui mostra como o produto foi distribuído na fibra, como é que ele reduziu a carga de contaminação que estava naquele tecido. O que acontece com o resíduo que fica? Quando você lava um carpete, de novo, ninguém tira 100% do que coloca no carpete, nem nós, tá? Então, o que acontece? Eu vou dar uma analogia para vocês. O limpar o fio do carpete, porque eu explico para o nosso cliente, fala assim, na verdade, você está contratando alguém para pegar a sujeira e levar embora. Não é isso que você está pagando?
Falei, é. Falei, então você tem que entender qual é o veículo que vai transportar a sujeira e o que acontece com o resíduo que fica lá, porque ninguém tira 100%. Então, o que acontece? Nós fizemos um estudo para entender o que acontecia com o meu produto residual que ficava no carpete. Ele não é meio ambiente para o micro-organismo. Agora, quando você faz um processo de lavagem no carpete, né, como eu expliquei, no tecido, na roupa, pendura, varal, centrifuga, tira o excesso da lavagem. Então, no carpete, o que acontece? Você coloca aquela quantidade de água para transportar a sujeira que foi solta pela química. O que solta a sujeira do tecido é química, equilibrar pH. Nada mais do que isso. Equilibrou pH, ela vai se liberar da fibra. E como é que eu transporto ela para fora? O shampoo do nosso cabelo. É ele que solta a sujeira. A sujeira está presa dentro da espuma do produto químico. A água passa só para levar. Então, aqui a água passa só para levar, ela é o veículo de transporte. E o residual que fica? É água suja com shampoo. Tá ok? E aí eu vou mostrar para vocês. Então, tem uma imagem lá na frente. Então, o que acontece? Mais à frente ainda, durante o momento da Covid, nós quisemos também entender o que acontecia com a higienização do processo em tecido contaminado, sabendo que se tossir, encostar a mão, vai tudo recontaminar de novo. Mas, em termos de eficiência, de higienização, nós levamos o nosso produto para um departamento de virologia na USP de Ribeirão Preto, onde eles fizeram um teste de vírus-sida no produto, num laboratório nível 3. Eu não sei aqui comentaram sobre um laboratório de nível 4, eu nem sabia que era tão alto o grau assim. Lá é nível 3, eu não sei se eu estou te falando. Lá em Ribeirão Preto, né? Em Ribeirão Preto eles são nível 3 também, foi onde a gente fez o laboratório, o teste. Isso daí, é o que você comentou. Então, o que a gente fez foi no nível 3, lá na Universidade de Ribeirão Preto, no Departamento de Medicina, de Virologia, e a gente comprovou que, inclusive, elimina em 100% uma contaminação de tecido. Ou seja, como é que um material poroso não pode ser higienizado? Pode, existe técnica para isso. Como é que isso funciona? Esse processo aqui é o que a gente elimina a água. Esse é o grande ponto. A gente não entra com água no trato do carpete. Entra com material que é uma partícula, é um material sintético. E o que acontece? Olha que maluco como tem ciência aqui atrás. Isso daqui você imagina que é o porta-mala do carro. Então, você vai lá, aplica o produto químico, escova o carpete, porque tem que escovar, você tem que abrir aquele carpete, então você pega aspirador. No guia tem as informações do aspirador, tá? Mas você pega aqueles aspiradores de boca, não está fazendo nada. Você está tirando sujeira daqui e jogando para lá. Você tem que escovar o carpete, você tem que abrir o carpete. Você tem que trabalhar com aspirador com filtro EPA. Igual vocês trabalham no sistema de ar-condicionado com filtro EPA. Então, existe aspirador técnico disponíveis em Home Depot, nas Leroy da vida, existe esse aspirador para a gente ter em casa com filtro EPA, tá bom? Mas aqui é o seguinte, quando ela preencheu o porta-mala de sujeira, ela não adere mais sujeira. E o residual que fica do produto com a sujeira, porque você não aspira 100% também, essa partícula, pela característica de adsorção, né, uma característica físico-química, a sujeira não solta mais dela. E ela vai ser aspirada no processo normal do dia a dia de aspiração. Esta característica da partícula permite essa eficiência de retirada da sujeira. Porque isso daí é um pH neutro. Então, aonde o professor Luiz Fernando embasou a eficiência do produto? Na capacidade de absorver a sujeira e ser transportada para fora. Ela é tão grande que a gente mata as colônias de micro-organismo por ausência de sujeira. Então, sim, é possível se higienizar nesse sentido. Olha que maluco, isso daqui não é uma água, café, água com pó diluído. Ok? Joga em cima o produto aqui no meio, isso daqui nós estamos com a partícula aqui no meio. E vocês vão ver a capacidade deste veículo que vai transportar a sujeira. Se você trabalhar com algum prestador de serviço onde ele tenha uma característica de transportar a sujeira para fora, a seco, testado cientificamente, firme e forte, é uma excelente solução. Olha o que vai sair ali embaixo, quer ver? A cor que sai a água. E aqui tem áudio aí, acho que eu fiquei, não disponibilizei. Pegou o material particulado lá e reteve. Então, assim, tem tecnologia que você hoje consegue, sim, trabalhar na manutenção dos testes dentro do ambiente fechado, climatizado, mantendo higiene, tá?
E aí, o que acontece? Como é que esse mercado trabalhava? Trabalhava com a lavagem. E aí você vai emprestar em cliente, ele fala, não, aqui o meu prestador faz uma lavagem a seco. Eu falei, oi? Não tem como, cara. Porque lavagem ele vai te ligar o ar-condicionado. Não, mas é seco. Não. Lavagem é um processo à base de água. Qual processo você quer contratar? Um processo de lavagem? Pode ser. É direito seu. Só tem que deixar aquele carpete seco antes de ser ocupado o ambiente. O que não acontece pela dinâmica de uso do ambiente. Então, você vai fazer esse serviço numa sexta-feira à noite, num sábado, segunda-feira. Com o ar-condicionado ligado, muitas vezes aquilo está com umidade lá dentro. Então, aí é que entra o ponto da contaminação. Então, a gente chega ao ponto de educar o mercado das terminologias que o mercado vai construindo. Então, eles usavam uma enceradeira, vou mostrar para vocês, que chama Bonnet. Ela usa muita água. Aí começaram a ter as extratoras, que usam um pouco menos. E aí vieram os processos que eles chamam de encapsulamento, que usa menos água. Aqui eles chamam de semiúmido. Aí eu falo, nossa, mas tem a semigrávida, então. Não tem o semiúmido. Você usou a água como um processo de veículo de transportar, ou mais ou menos. Mas o processo foi a água de transportar sujeira. Porque quando você fala de um processo seco, você tem que ter uma partícula que gruda a sujeira. Tá? E isso daqui é o exemplo que tem do residual que volta a aderir na fibra. Então, quer uma outra analogia fácil? Lava o cabelo, seja qual for a frequência de qualquer um, tira 95% do shampoo. E aí você vai, num período de tempo, depois você pega de 3 meses o seu cabelo, você vai passar a mão, você vai sentir que é aquele emplastro que ficou ali, grudando tudo. Porque o produto químico vai aderir à sujeira que passar nele. Então, quando você deixa uma água residual de sujeira secando pelo ar-condicionado, a água vai evaporar. Básico. E o químico com a sujeira? Volta a aderir na fibra. Então, quando você entra em carpetes, e vocês passam num corredor, vocês vão ver aquela parte mais escura, aquilo é residual de processo de lavagem, que começaram a virar um grande capacho, porque você foi passando o seu sapato aqui, e ele foi limpando. A sujeira que a gente tem nos ambientes de escritórios, 70% delas são à base de água. Por isso que a gente entra primeiro com um produto neutro. Aonde não saiu a sujeira, você vai agir com um produto químico para equilibrar aquele pH. Quando você põe o shampoo, você potencializou aquele carpete inteiro a virar um grande capacho quando você passa e limpa os seus pés. Então, o que você tem aqui? Isso daqui é um caso real. Esse caso aqui é um cliente que ia jogar as placas de carpete fora, porque para ele já não tinha como salvar. Os prestadores de serviço falaram, eu não consigo mais recuperar essa placa de carpete. E, na verdade, isso daí nada mais é do que fibra suja que for higienizado e o carpete está de volta. Isso daqui é uma imagem da partícula seco distribuída por dentro da fibra. Nós trabalhamos para os nossos clientes, nós oferecemos o serviço de medição microbiológica por ATP, antes e depois do serviço, e nós geramos um laudo microbiológico para o cliente, após o serviço, comprovando a redução da contaminação por superfície naquele tecido. Está higienizado ou não? Está medido. Isso daqui é um case real. Nos chamaram, problema de cheiro, odor, mofo. Eu tenho mais 3 minutos, vou rapidinho aqui. Odor e mofo. Qual que era o problema? E eu falei para o cliente, do que eu entendo, boa parte do seu problema nesse prédio aqui é processo de lavagem do carpete, que deixa o residual muito grande. Não posso afirmar, né, porque vocês sabem, acabaram de ouvir especialista falando a quantidade de variáveis que isso pode ser, mas nós temos que ir eliminando as variáveis. E eu falo, ela é uma da curva ABC, mas vamos fazer o teste. Então, isso daqui foi o ambiente que a gente encontrou lá. Tá ok? A Conforlab havia sido contratada, eu não sabia, havia sido contratada pelo cliente, para que ela pudesse fazer as medições microbiológicas de superfície antes e depois dos serviços prestados. E esse relatório aqui, ele explica com detalhe, mas na parte de fungos, estava tudo dentro abaixo, tudo dentro de limite, e na parte de bactérias, que era onde ele estava tendo problema de odor, proveniente das bactérias, você pegava uma cadeira aqui, que tinha 350 mil unidades formadoras de colônia na cadeira, onde a gente põe a mão, que depois vai para o rosto, que depois vai para o olho. E aí isso foi reduzido a números bastante pequenos, onde, num total, nós fizemos uma redução de 92% dessa contaminação existente no tecido. Está aprovado por uma terceira parte. O odor sumiu, os mofos
saíram, interrompeu-se o processo de lavagem do carpete e estão fazendo ajuste no ar-condicionado que também precisava. Não era só do carpete, mas ele era a curva ABC desse problema. Tá ok? E aí, o que a gente acaba mostrando para o nosso cliente, né? Então, quando a gente fala de um processo de lavagem do carpete, nós falamos aqui de um problema visual e de retenção de particulado como o resíduo do produto que fica, né? Então, você tem um problema de imagem. Nossa, cara de podre isso daqui. Arranca carpete daqui. É um processo que foi usado errado lá e estava sendo usado. Ser gerador de doença respiratória. Está aqui a informação. Neste cliente, quando a gente chegou lá, porque a informação que ele tinha da limpadora era que o processo dele era seco, porque era daqueles que usava pouca água, então você punha a mão na superfície do carpete e estava seco. Você encostava o equipamento, dava para cima de 30 de umidade residual lá embaixo. Da onde está nascendo esse micro-organismo se mantendo vivo? Um processo ruim de retirada da quantidade de sujeira, e ele retroalimentava com o residual de água que ficava lá com aquela sujeira. Então, o negócio estava se retroalimentando com o problema. Tá ok? Isso daqui são documentos internacionais que falam sobre equipamentos que destroem o carpete, que comumente são usados, que são essas enceradeiras, são bonnet. Isso sendo cliente de vocês, vocês podem consultar quando estiverem batendo papo, quiserem orientá-los, provavelmente eles vão estar usando uma enceradeira dessa. A ausência da indústria, não passava conhecimento, instalou o carpete, precisa limpar, o que ele pegou? Enceradeira que limpava piso frio, muitas vezes veste aqui embaixo com tecido, e fica tecido em cima de tecido por transferência. Você põe um tecido limpo e esfrega no outro que está sujo, você consegue uma carga de transferência de sujeira e pronto, é o que consegue fazer. Mas o residual que ficava aqui era um lixo. Os equipamentos que são usados, uma hora a gente fala, só para vocês entenderem o trabalho da especialização, você já deve ter ouvido a história de impermeabilização de tecido, né? Um monte de gente usa impermeabilização de tecido, crente que está dando uma solução milagrosa. A gente adora a solução milagrosa. Não existe. Impermeabilização não vai te resolver o problema definitivo e você não vai fugir da manutenção. Tá? Fora que esse mundo aqui deve acabar para começo do ano que vem, por questão do flúor. Esses produtos contêm flúor. Flúor é tido como químicos eternos, que não se diluem no meio ambiente, então eles vão ser extirpados das indústrias. Então, nós não vamos encontrar produto para impermeabilizar tecido já nos próximos anos. E o que a gente orienta o nosso cliente sempre, o mercado, de modo geral, como educação, é siga o guia. Siga o guia. Construa um BID com definição do que você precisa de entrega daquele prestador de serviço, porque hoje até isso é ruim. Lavagem de carpete, 5.000 metros. Beleza. O que ele vai ter que te entregar por essa lavagem de carpete? O que você espera de volta disso? Não existe uma contrapartida de acordo de serviço a ser entregue pelo que está sendo contratado. E aqui, então, a gente vai orientando o cliente a exigir coisas que ele precisa para cuidar daquele tecido, para que aquele tecido responda com uma boa qualidade do ar. Tá bom? Bom, pessoal, da minha parte era só agradecer vocês por terem adotado o setor de limpeza. Eu acho que eu pude conectar vocês aí com o mundo de vocês da Ashore e o quanto essa limpeza ela é preocupante, ela é importante e relevante. E nós, aqui no Brasil, hoje temos normatização, regulação para cuidar disso corretamente, porque, se cuidado corretamente, ele vai contribuir com o mundo que nós queremos, que é uma qualidade do ar melhor aí interior. Tá bom? Muito obrigado aí pelo tempo de vocês.